Seja bem-vindo ao podcast Siga a Música e hoje temos connosco o pastor Mandinho. Vamos falar um pouco sobre o seu percurso de vida e não só. Fique connosco. Muito obrigada por estar aqui a conversar connosco, por ter aceito o convite e falar um pouco do seu testemunho pessoal. Comecemos então por se apresentar. Quem é que é o pastor Mandinho? Como é que chegou até aqui? Meu nome é Hermando Fernandes. Muita gente não me conhece. Só os mais íntimos, os meus amigos é que me chamam Armando, porque todo mundo conhece-me por Mandinho. Sou pastor evangélico há 7 anos, mas frequento a igreja desde 1999, 26 anos. E tudo começou por uma brincadeira, porque os meus pais eram católicos e eu vim para passar um bocado do tempo com os meus amigos, porque era a moda, nós vimos à igreja, e eu disse, vou para a igreja porque lá estão os meus amigos. E desde que comecei, em setembro de 1999, em um dia em que Jesus teve um encontro real comigo, mudei e vi que ser católico não era aquilo que eu pensava que estava correto. Então tive esta oportunidade de conhecer verdadeiramente a Deus e de servir. E sirvo a Deus desde 1999, com altos e baixos, mas foi a melhor decisão que eu estive na minha vida. Foi conseguir mudar o rumo da minha vida para servir a um Deus que ainda continua a fazer milagres e que ainda continua a salvar pessoas. Este é o foco fundamental que eu tenho na minha casa. E desde já agradecer-vos, a vocês, à Sandra, pela confiança que fizeram em mim, no meio de tanta gente, a poder estar aqui para me fazer umas perguntas e eu poder responder. Agradeço desde já a vossa confiança e que Deus possa seguir abençoando vocês. Se ela indicou é porque é bom. É porque é bom. Mas agora aqui uma pequena curiosidade, porque falou sobre portanto, o catolicismo e depois encontrou ali uma nova forma de viver Cristo. Qual foi, assim, a maior diferença que encontrou, ou assim, o ponto-chave que foi impactante para mudar mesmo de rumo? Eu cheguei a ir a Fátima com os meus pais. E eles chegaram a ir fazer promessas que eles tinham prometido. E eu nunca achei acordo em as pessoas... qual é a palavra correta? De machucarem-se tanto perante uma imagem que não lhes dá resposta. E eu procurar a solução de uma imagem ao qual não consigo obter resposta, eu consegui bater na porta e alguém abrir-me. Porque é que eu há de apanhar um intermediário que não me responde se eu posso diretamente falar com Deus? E foi aí que eu tive o encontro real. Sabendo que Ele está vivo, eu não preciso de estátuas, nem preciso de imagens. Porque elas a mim não me respondem. Simplesmente estão ali a ocupar um lugar. Não critico quem se postre perante elas. Mas se me vierem perguntar a minha opinião, eu digo que eles estão mal. Porque se Jesus é a salvação e se Ele está vivo, porque morreu na cruz do Calvário por nós, porque a Bíblia diz que Ele deu-se na cruz do Calvário por amor dos seus filhos, para que ninguém padeça, mas tenha a vida eterna, então não adianta nós prestarmos a imagens, porque em Êxodo Ele diz, não te prestarás a nenhuma imagem feita à minha imagem e semelhança, mas adorarás a um Deus vivo. E Ele é vivo. E se Ele continua vivo, esta foi a solução que eu encontrei. Foi aqui que eu bati à porta e Ele abriu. E quando Ele abriu, as coisas na minha vida mudaram. Porque nós tenho 4 irmãos, todos mais velhos, eu sou mais novo. Como dizem, sou bebé da casa, não é? Os meus pais, e o meu pai, explico isto aqui com toda a vontade, o meu pai gostava muito do álcool. E o meu pai sempre disse que um dia que ele precisasse, ele encontrava Jesus à maneira dele. Mas houve um dia em que ele ficou doente. E foi diagnosticado câncer de um pulmão. E eu disse aos meus irmãos, Deus não vai curá-lo, Deus vai salvá-lo. E eles ficaram um bocado numa pergunta comigo e disseram, tu és maluco? Eu disse, eu não sou maluco. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, foi para a salvação. E há um certo dia que alguém bate lá à porta para lhe apresentar Jesus. E assim que alguém lhe abriu a porta, chamado um pastor Bira, ele entrou e ele disse, eu aceito a Deus como o único e salvador. Este é o foco fundamental de uma pessoa que se converteu em 99, hoje, graças a Deus, todos servimos ao mesmo Deus. Deixaram as imagens. Portanto, tenho os meus filhos. Todos converteram. Todos convertidos. Tenho o meu filho, que toca na bateria. Aprendeu, como o pastor Arthur disse, pelo ouvido. Tenho a minha filha que participa nas danças. Tenho o meu outro filho que toca em 2 orquestras. Está a aprender violino para que um dia, se o pastor, debaixo da administração dele, que ele hoje é o pastor, vir que é o correto, pô-lo aqui a tocar violino, que este é o meu objetivo. E a maior coisa que eu tenho na minha vida é olhar para a minha casa e entender que todos servimos ao mesmo Deus. Este foi o foco fundamental. Porque primeiro, nós
em vez de vir ganhar as pessoas todas, nós primeiro temos que ganhar a nossa casa. E o testemunho da nossa casa é muito forte. Houve alguém uma vez que me disse assim: tu nunca vais conseguir ganhar as pessoas em cima do púlpito. Tu só as ganhas cá fora, porque tu és um espelho. E tu tens que refletir aquilo que tu tens. E cá fora, fora do púlpito, é que a gente tem que os ganhar. E os filhos são os principais imitadores, São os principais. não é? E aquilo que eu mais gostei, que todos os meus filhos me fazem, é quando pedem um presente, não pedem brinquedos. Pedem Bíblias. E como o pastor Artur sabe, eu sou maluco pelas coisas de Deus. E tenho uma coleção gigantesca de Bíblias. Eu tenho toda a minha ter vida. espaço para anotar tudo. Toda a minha vida eu sempre fui disto. Uma vez eu e o pastor Artur, estou a falar no pastor Artur porque ele esteve aqui no podcast também. Nós metemos sim na minha casa e eu não tinha tanto material. E ele também não. E nós tirámos umas fotos para se metermos com alguém. E as pessoas ficaram, disseram, é impossível. Que foi que tirou ele. É muita Bíblia, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu não fumo, não bebo, nada, não passeio. Simplesmente servir a Deus. No melhor que eu tive. E é melhor que eu tenho, é o investimento melhor que eu tenho. É os Já meus lá filhos vão poderem pedir 25 anos. 26 anos. 26. 26 Estava anos. quase. Com altos e baixos, mas sempre a mesma meta. A determinação é um dia poder chegar ao reino dos céus e poder abraçar Jesus. Falou aí numa coisa que eu acho que também é importante. Normalmente a comunidade cigana já tem uma certa aptidão para a música, não é? Correto. Nem todos, mas no geral tem. Quando tem. Pronto. Eu fui um deles que nunca tive. Pronto, nem Os toda a meus gente amigos, tem. Os meus amigos diziam que eu metia a música em pecado. Também é Por um isso, estereótipo achar que todos os ciganos sabem Não dançar e conseguimos. cantar, que não é verdade. Pronto. Mas pronto, no geral há ali um certo interesse, inclusive. E a Igreja, pelo que eu me tenho apercebido, também acaba por ser um impulsionador para as artes. sim, Portanto, os sim, jovens sim, e não sim. só acabam por aprender dentro da Igreja e desenvolver ali... A música, porquê? Porque os jovens não têm onde se refugiar. Nós tiramos os jovens, ou trabalhamos com os jovens, porque nós não temos só eventos na hora do culto às 9. Nós temos líderes de jovens, nós temos o pastor, nós temos candidatos e temos obreiros que têm muitas atividades com jovens. Para quê? Para que nós possamos ganhar os jovens e os jovens não possam andar aí neste mundo, que é um mundo completamente perdido. Nós o que tentamos sempre explicar aos jovens é que a melhor coisa é Jesus. E eles, então, estando aqui na igreja, eles querem sempre participar, querem sempre mostrar as suas aptidões. Há uns que tocam piano, há uns que querem tocar carrom, caixa, há uns que querem tocar viola, há outros que querem tocar bateria. E isto vai sempre crescendo com eles. Porque eles vendo os que estão lá em cima a tocar, eles não têm mais nada para fazer, é só servir a Deus. Eles também querem mostrar as suas habilidades. E as suas habilidades em Deus conta muito, porque nenhum de nós é abastardo. Todos nós podemos participar em Deus. Como há uns que tocam música, há outros que barrem a igreja, e todos nós somos fundamentais naquilo que fazemos. Mas a música, na igreja, tem desenvolvido muita gente, porque aqui praticam e desenvolvem mais a música. Estão a usar as capacidades que eles têm. Correto. E, de certa forma, aqui, digamos que todos estão ao mesmo nível, não é? Sim, senhora, não há diferenças. E todos têm as mesmas oportunidades. Correto. Coisa que, se formos lá fora, Não uma temos. criança para ter uma aula, sei lá, de piano, o que for, é muito caro. Pronto, sim. Eu já sofri na pele sermos comunidade cigana. E foi num trabalho. Quero contar um bocadinho sobre isso? Conto. Eu trabalhava no Pingo Doce, em Linda a Velha. Eu digo o nome da gerente, chamava-se Teresa. Eu trabalhei durante 6 meses e tive uma falta injustificada que ela disse-me, que eu tinha o carro avariado e não consegui chegar ao emprego, nesse dia a horas, e ela não renovou o trabalho comigo. Ela disse que não renovava o contrato porque eu tinha uma falta injustificada. E eu disse-lhe não. O que você está a fazer um ato de racismo, porque você não gosta nem de ciganos, nem de pessoas negras. Porque quando eu fui contratado, você estava de férias. E quando você chegou, você nunca nos quis. Então esta é a diferença. A gente já sofre na pele o que é. Eu há dias estava num concerto do meu filho no cinema de São Jorge, encostei-me a uma parede e veio um segurança ter comigo a dizer que eu não podia estar encostado à parede. Qual foi a diferença que eu fiz por estar com mobilidade reduzida? E ele ameaçou-me. Mandou-me esperar às 7 horas por ele, que saía do trabalho, para eu esperar por ele à porta do cinema de São Jorge. Qual é a diferença? Nós somos todos iguais. A única coisa que me diferencia de mim ou de si é a minha tradição. Os meus costumes. É aquilo que eu vivo. Você não pode achar diferença de mim, porque eu ando num luto de 1 ano e meio. Mas se formos a ver os mesmos, nós somos iguais. Nós temos as mesmas doenças, nós temos o mesmo sangue e nós precisamos do mesmo médico. Não é? A minha tradição não pode... Você não pode julgar de maneira diferente, ou as pessoas não podem julgar de maneira diferente por causa da minha tradição, nem dos meus costumes.
Claro, que se você me disser, mas há costumes e tradições que têm que ser mudados. E a Igreja veio abrir a porta a isso tudo. E quem olhar para nós vê de maneira diferente. Eu tenho uma filha com 19 anos que trabalha ao lado do Arthur na Junta de Freguesia da Ajuda. Eu era motorista TVD, infelizmente deu-me um AVC e não tenho capacidade para trabalhar. Como é que está a sua experiência a nível, depois dessa má experiência no Pingo Doce? Também é mediador e depois teve, então... Tirámos o curso de mediador, já feito pelo Jorge, pelo Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, ao qual eu agradeço muito e sempre teve confiança em nós e sempre escolheu a minha casa para ser um exemplo e agradeço muito a ele pela a vontade que ele nos dá sobre a minha casa e pela confiança, que esta é a palavra correta, sobre a minha casa, sobre a minha família. O meu filho trabalha com ele e super maravilhados. Só que tirámos um curso e somos 10 homens, entre mulheres, que a minha mulher também tirou, que estamos parados. Tirámos o curso por tirar, o Presidente pagou para que nós fôssemos capacitados e tivéssemos esse certificado e, entretanto, não houve ninguém que nos quis para que nós possamos trabalhar. Chegámos uma vez a ter uma reunião com a CPCJ, no Restelo, ao qual eles nos diziam que a Ajuda era uma das freguesias com mais abandono escolar e que precisavam de urgentemente de um elo de ligação entre a escola e as comunidades. Não falo só em comunidade cigana. Eles precisavam de uma ficha que ligasse da corrente à ventoinha e eles não tinham essa ficha. Porque eles não conseguem fazer essa capacidade. Porque às vezes entrar no meio das comunidades, às vezes nós não podemos entrar com a nossa força. Nós temos que entrar e saber tocar nas pessoas e fazê-los ver o que está certo e o que está errado. Todos os meus filhos estudaram. Eu sou um pai que gosta de estar presente. Não gosto que meus filhos abandonem a escola. Eu tive uma pega com o Pedro, porque o Pedro, que é o que trabalha na Junta, não acabou o 9º ano, agora vai ter que acabá-lo para fazer o 12º para entrar nos quadros. Porque ele não quis. Chegou aos 18 anos e quis sair, quis trabalhar. E eu sempre lhe expliquei que a escola era a melhor coisa que ele tinha. E aprender inglês, muito melhor. Porque eu sou uma vítima de não ter acabado a escola. Tenho 41 anos e tenho o 8º ano incompleto. Se calhar se tivesse o 9º ou tivesse o 12º e soubesse inglês, se calhar tinha tido outro patamar. Agora sabe as dificuldades, sei, não é? Sim, senhora, sei, sim, senhora. Que isso implica. E nota que cada vez mais os jovens ciganos almejam, portanto, querem mesmo estudar, ter um percurso académico. Claro. Nota a diferença? Noto, sim, senhora. Noto muita força de vontade agora nas comunidades. Na comunidade cigana, por exemplo, porque os jovens já estão fartos de não poderem fazer nada. Olharem para nós, mais velhos, que as nossas capacidades ficaram paradas porque nós não estudámos, e eles veem que os estudos é o futuro. Então muitos deles estudam para que possam se licenciar e para que possam ter as suas vidas. Claro, não é só uma feira. A gente fazer uma feira ao sábado e ao domingo é um acréscimo, porque há muita pessoa que diz que nós não trabalhamos. Mas a gente levantar-se às 6 da manhã para ir bater estacas e montar panos à chuva... Isso é trabalho, não é? As pessoas dizem que aquilo é só para a gente estar ali a passar. Não, a gente apanha ali muito frio. A gente chega a vir em poças de água. Isto é trabalho. Só que as pessoas dizem que ser diferente não é trabalho. Não, isto é muito trabalho. Nós levantamos das nossas casas para que vocês possam ir lá e possam comprar as coisas e não apanhem chuva. Quando vocês se vão embora e aquilo está a chover, nós estamos a trabalhar para arrumar as coisas para que no dia a seguir levantamos outra vez. Agora, só sempre dizer, isto é um futuro. Hoje por hoje não vejo futuro nas feiras. Vejo, sim senhora, futuro num trabalho. É isso que eu explico aos meus filhos. Portanto, a Igreja considera que a Igreja tem tido um papel fundamental neste incentivo 100%. E como é que é aqui qual é que é o seu papel, a sua função enquanto líder espiritual na Igreja? Vamos dizer o nome, não é? Nome Igreja Evangélica Filadélfia Renovada. Muito bem. Estamos no novo trabalho. Tivemos este privilégio de sermos chamados e poder participar nesse novo trabalho, que nós acreditamos juntamente com o pastor Arthur, que é o meu pastor. Eu, neste momento, sou obreiro local com ele. Em tudo o que ele precisar, eu tenho que cooperar. Mas aqui, onde eu moro, o que eu gosto de ver e o que as pessoas olham para mim é que, às vezes, durante a noite precisam e vão bater à porta como pastor para que possa orar por elas, para que os possa ajudar. E já aconteceu N de vezes estar a dormir às 4 da manhã, virem bater à porta, porque alguém espiritualmente está a passar mal. Isto é um reconhecimento. Era isso que eu sempre disse, não é ganhar dentro de casa, é ganhar cá fora. E sermos reconhecidos como pastor no meio de tanta gente é muito bom. É reconhecerem que o nosso trabalho não está a ser feito em vão e conseguem ver Jesus através de nós. Este é o foco fundamental. E se as pessoas veem Jesus através de nós, conseguem receber Jesus e terem salvação para as suas vidas. Isto é o ponto principal. Nós sermos reconhecidos como pastores. Eu nunca quero ser reconhecido como um mandinho. Quero ser reconhecido como pastor evangélico. Que é isto que eu quero incutir na minha casa. Uma casa evangélica que marca a diferença. E agora, há algumas curiosidades de algumas pessoas que existe essa curiosidade. O pastor poderia explicar o que é que significa cantar e dançar para Deus ou cantar e dançar para o mundo?
Explico. São duas coisas completamente diferentes. Quem participa do mundo, a Bíblia diz, ou bem estás em Deus ou bem vives no diabo. Nós não podemos viver a meio termo. Porque a Bíblia diz que quando é meio termo, desculpa a expressão, Deus lançará da sua boca, ou vomitar-te-ei. Então nós ou somos quentes ou somos frios. Então nós nunca podemos juntar as coisas do mundo às coisas da igreja. O mundo, para nós, morreu. Nós não bebemos, porque hoje em dia quem canta e quem bebe no mundo é que balham e que dançam. E nós aqui, quando cantamos ou dançamos com as jovens na igreja, nós temos um foco, que é dançar e cantar para servir a Deus. Porque a Bíblia diz que são os levitas que atraem a presença. Então eles sabem qual é o papel deles. Eles, ao adorarem, são eles que fazem descer a Shekinah de Deus. Porque eles têm o foco principal, que é a adoração deles fazer baixar a Shekinah. Shekinah é a sua presença e a presença manifesta. Então quando eles adoram com uma vontade muito grande. Já não adoram para agradar a ninguém, porque hoje em dia quem canta e quem baila no mundo é para agradar as pessoas, e nós simplesmente aqui cantamos e dançamos para adorar a Deus. Este é o nosso foco principal. É uma diferença, não é? Na muito comunidade grande. cigana entre Muito aquele grande. que serve, não é? E aquele que não serve. E uma segunda curiosidade também, qual é que é a importância, o que é que representa o batismo nas águas? O batismo é simbólico, porque nós quando vamos às águas, nós já tomamos a nossa decisão de servir a Deus para o resto da vida. Então aquilo é só simbólico para que as pessoas possam ver que é um símbolo que nós tomamos esta atitude. Porque dentro do nosso coração, quando nós aceitamos a Deus como único e Salvador, já há transformação das nossas vidas. Porque a Bíblia diz que o maior milagre não é um cego ver, não é um coxo andar. O maior milagre que existe é a transformação de uma vida. Porque aí muda o rumo. A igreja está aberta nos bairros para haver transformação. De quem? Só se me perguntar, eu explico-lhe. De quem são? Das pessoas que são alcoólicas deixarem o álcool, as pessoas que são toxicodependentes deixarem, e as pessoas que andavam no mundo do crime deixarem, porque isto é transformação. Eu vivi uma experiência muito boa. Eu, há cerca de 14 anos atrás, tive o privilégio de poder ajudar uma pessoa que era toxicodependente. E ele veio-me pedir ajuda. Eu expliquei-lhe, estou aqui para te ajudar no que for preciso. Abdiquei da minha vida durante 1 ano e 5 meses. Eu dormia dentro do carro com ele, para ir deitar à cama, levantava-me, ia com ele fazer o tratamento, que ele tomava metadona, vínhamos, íamos buscar o povo, participávamos do culto, estava com ele outra vez até às 6 da manhã para que ele não pudesse ir para essas vidas, outra vez para o mundo da droga, e ele ao fim de 1 ano e 4 meses ficou livre da metadona e da droga. Porque não fui eu que fiz nada. Foi Deus que me usou a mim para que eu pudesse ajudar, para que ele ficasse libertado. Porque Deus o libertou. Então este é o foco principal da igreja. É haver a transformação. E houve essa transformação. Hoje ele está na glória, porque partiu não pela droga, pela uma doença que lhe apareceu, mas partiu com uma fé. Porque eu fui dos que falei com ele nos últimos dias. Ele disse-me, já voltei com ele. Este é o meu foco. Disse-me, compadre, o meu foco era salvar a minha alma. Deus deixou-me estar aqui mais um tempo para que pudesse administrar as minhas filhas, mas hoje vou partir com ele. Isto é que aquilo que nós, pastores, se orgulhamos. É que as vidas sejam salvas. É uma missão diária. É uma missão. E para terminarmos, para quem nos ouve, como é que gostava que fosse vista a Igreja Evangélica nas comunidades ciganas? A Igreja Evangélica na comunidade cigana está a ser vista muito bem. Porque as pessoas aderem e sabem que nós temos aqui não para fazer o mal. Agora, só se me fizer uma pergunta ao contrário, eu vou-lhe responder. Como é que a igreja está a ser vista nas comunidades que não são ciganas? Vêm com um olhar muito diferente. Não nos olham que nós temos aqui para fazer o bem. A Igreja Evangélica Filadélfia Renovada da Ajuda não está aberta só à comunidade cigana. A Igreja Evangélica Filadélfia Renovada da Ajuda está aberta a quem quiser vir. Não há diferenças de etnias, e não há diferenças de sermos ciganos, brancos ou negros. A igreja está aberta. Nós temos aqui um pastor que está disponível para trabalhar com o bairro todo. Só que as pessoas não nos veem assim. Veem-nos como é uma igreja de uma comunidade que é fechada. Não. Então pode deixar o apelo? Posso deixar. A igreja está aberta a quem quiser nos vir visitar. Nós temos cultos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite. É uma reunião ao qual participamos, desfrutamos. Para quem gosta de ouvir música cigana, temos aqui quem adora a Deus. É diferente da música que se ouve no mundo, mas é uma música que sabe tocar no coração, porque Deus toca no coração através da música. E temos um pastor ao qual vai predicar e ao qual vai trazer uma mensagem de incentivo para a sua vida. Por isso, quem quiser, a porta está aberta. A igreja fica na Rua Armando Lucena, bairro 2 de Maio principalmente. Não é uma igreja para a comunidade cigana, é uma igreja para todas as pessoas, para poderem salvar almas. Se estás a passar por problemas, a Bíblia diz, se estás cansado e oprimido, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Não é a mim nem é o pastor Artur, é a Deus. Então nós só temos aqui a mostrar o que é Deus. Nós somos um elo de ligação.
E Deus vai tirar o teu fardo. E esse oprimido que tu tens. É por isso que a igreja está aqui. A igreja está aberta a todas as pessoas. Quem precisar de ajuda espiritual, nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada, pastor. E muito obrigada a si que esteve aqui a ouvir. Por hoje ficamos por aqui e vemo-nos no próximo podcast.